E aí a gente tem um comportamento pagão muitas das vezes e não percebe. Eita, pois é. Acha que na pandemia isso foi muito nítido? Ah, com certeza. Com certeza. E o que a gente vai falar hoje tem a ver também com a questão da pandemia, né? Da situação nossa hoje. Então, a gente já falou um pouquinho naquela primeira aula e hoje eu vou falar um pouco mais a respeito do mal, do sofrimento. Lógico que a gente não vai esgotar o assunto, porque esse assunto não tem fim. Tá? E por mais que a gente fale dele, a gente nunca vai compreender plenamente a questão do mal, da existência do mal e do sofrimento. Mas a Bíblia, ela dá ela dá algumas orientações para a gente com relação a isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, a questão do mal e do sofrimento no mundo. Tá? Existe um problema muito sério no seio da igreja brasileira, falo a igreja cristã protestante, de que a gente não, o cristão jamais pode sofrer, embora a gente já tenha falado disso, bastante disso, né? O cristão não pode sofrer e que se a gente obedecer a Deus é a obrigação de Deus livrar a gente. Não é, não. Jamais nada que venha de Deus é por mérito nosso, por mérito de mim, de vocês. É sempre pelo mérito do próprio Deus, pelo mérito de Cristo. Então não é porque eu obedeço a Deus e que Deus vai me livrar do sofrimento, vai me livrar do mal, vai me livrar das tragédias pessoais. Não é por isso. Porque se fosse assim, Deus não teria dito não para vários dos homens dele, né? Homens que serviram a Deus assim, muito melhor do que eu. E Deus disse não, Deus não livrou do sofrimento. Tá? Então, às vezes a gente precisa aprender a ouvir o não de Deus. Parar de ser mimado, essa geração mimada, não pode ouvir um não que já quer se matar. Entendeu? Então a gente vai falar mais nesse sentido. E quem mais está entrando aqui? Eu acho que eu estou tentando entrar no dispositivo. O Denilson falou que ele está ouvindo, mas ele não está vendo, não está... Já deu certo. Ele mandou mensagem dizendo que deu certo. Fala. Será que já deu? Então ele não habilitou a câmera dele. Acho que só falta mesmo a câmera. Olha ele aí, Denilson. Bom dia, deu certo? Aí, deu certo. Difícil, mas deu. A Inês está aí também. O Mário, o Glória. Que na verdade fala para as pessoas aí, quando você clica no microfone, aparece habilitar pela internet, aí tem que clicar em cima. Você fica achando que tem que entrar em outro lugar. Eu também no primeiro dia foi difícil para entender isso. Aí cliquei lá até que enfim deu. Aí depois descobri também que meu fone estava desconectado. Aí depois arrumou. Amém. Vamos ver aqui. Desculpa aí atrapalhar a aula. Não, você não está atrapalhando não, Denilson. Pela primeira vez você não estava atrapalhando. Nossa! Eu saía, entrava de novo, falava paz de Deus. Mereço então um presente aí já. Já merece um prêmio dele. O que é, Denis? Mereço um presente já então. Vai ter uma pedrinha na sua coroa. Que nem diz os crentes. Aí sim. Aí é nóis. Ô, Hamilton, você estava falando aí dessa parte, né, do mal, tal, que o cristão... Essa semana eu ouvi uma pessoa falando que ele não aceita de jeito nenhum a lei da semeadura. Fala, isso aí para mim não existe, porque eu vejo pessoas que fazem tanto mal, que plantaram tanta coisa e hoje estão muito bem. E eu não me vejo tão maldoso assim para eu estar passando pelo que eu estou passando. Nossa, Deus. Então, a gente pode ver isso de duas formas. Uma forma mais abrangente e uma forma mais específica. A lei da colheita, né? Da plantação e da colheita, ela é ampla. Ou seja, a colheita maior para uma vida de maldade, uma vida longe de Deus, é o fogo do inferno. Essa é a colheita maior.
Então, a pessoa ela pode não ter, ao nosso ponto de vista, colher o que ela plantou a vida inteira nesse mundo. Pode ser que a gente não veja isso. Assim como lá o Salmo 73, né, se eu não estiver enganado, fala que... É isso mesmo. O salmista Pensei nele lá... agora. Então, o salmista No lá WhatsApp. via que as pessoas praticando a maldade prosperava e ele não. Pode ser que a gente veja isso, pode ser que a gente veja esses políticos corruptos roubando aí a torta e a direita, ainda mais nesse momento de pandemia. Que nem eu estava vendo uma reportagem essa semana de uma cidade lá do Ceará, uma cidade pequena, não me recordo o nome da cidade, mas o prefeito de lá, ele comprou aproximadamente 1.500 caixões. E o Eu total vi. disso deu aproximadamente R$ 1.400.000. A grande questão é que Eu na vi. cidade dele, somente 25 pessoas morreram por causa da pandemia. Puxa vida. E o que o cara vai fazer com 1.500 caixões? Para uma cidade com um número de óbitos, né, menos de 100. Então você Inferior. vê corrupção assim à torta e à direita. E a gente, às vezes, acha que esse pessoal vai ficar impune. Pode ficar impune para a gente, à nossa vista, mas não vai ficar impune diante do julgamento de Deus. Então essa é a colheita maior. Não existe uma colheita pior do que essa. Você colher a vida inteira na condenação do inferno porque viveu uma vida plantando isso, entendeu? Então, por mais que eu não veja, pode ser que eu não veja, mas de Deus isso não vai escapar. Se a pessoa não se arrepender, não reconhecer, não que é pecador que precisa de Jesus e se arrepender dos seus pecados, a colheita é o fogo do inferno, não tem outra escapatória. Entendeu? Então, Esses eu dois não que aceito. fazem isso merecem mesmo, viu, Ô, sinceramente. Hamilton, Pois não, irmã Inês. Bom dia. mesmo, bom dia, meu querido, a paz. Mesmo a pessoa sendo cristão, que não tem muitos cristãos, e faz muita coisa errada, mas faz mesmo, né? E mesmo assim a colheita dele vai ser o fogo do inferno, porque muitas vezes a gente vê cristão que faz coisas e coisas e coisas, e você fica perguntando, poxa, essa pessoa faz tanta coisa, está dentro da igreja, e você não vê o castigo. Muitas vezes eu já me perguntei a Deus, né, porque eu já passei por muita coisa, e eu perguntei a Deus, por quê? E eu estou vendo essa pessoa, que é uma pessoa muito próxima a mim, abundantemente, assim, prosperando como nunca, né? Ela tem banca de jogo do bicho, entendeu? E é cristão, faz muita coisa. Eu estou lhe falando porque eu conheço, eu sei quem é, exatamente. E você não vê nada acontecer, Hamilton, e você vê cada dia a pessoa, como é que eu posso dizer, cheia de orgulho, humilhando os outros, diminuindo as pessoas, e você olha para ela e você não vê nada acontecer, parece que a colheita chega só para os outros, para ela não. Então, irmã Inês, hoje em dia não existe só cristão bicheiro. Existe cristão político corrupto, existe cristão ladrão, existe cristão prostituto, existe cristão de todo quanto é tipo. Hoje em dia existe, tá? As pessoas, ela aderem ao evangelho, mas não aderem, né, ao que o evangelho traz. Mas, enfim, como eu estava falando no começo ali. Essa percepção, o salmista lá, o Asaf, né, pastor Sérgio? Salmo 73, ele também teve essa percepção de que parece que essas pessoas que insistem em fazer coisa errada, mesmo se dizendo, aqueles que se dizem de Deus, parece que eles prosperam. E a gente que procura viver uma vida reta, uma vida diante de Deus, parece que as coisas não funcionam. Então a gente precisa entender essa questão de uma forma mais abrangente. Em que sentido? No sentido de, primeiro, não é o fato de eu viver uma vida correta, reta diante de Deus, que Deus vai me isentar das tribulações desse mundo, dos problemas, das dificuldades. É o assunto que a gente vai falar hoje. Tá? Não é porque eu obedeço a Deus que Deus vai me livrar. Porque aí seria mérito meu. Aí eu estaria agindo como um pagão. E é um dos assuntos que a gente vai falar depois. Porque que o pagão pensa assim, o pagão pensa, olha, eu preciso agradar esse Deus e em contrapartida, esse Deus vai fazer o que eu quero.
Então, eu obedecer a Deus no intuito de que as coisas não vão acontecer na minha vida, ou seja, Deus vai me isentar do sofrimento, é a mesma coisa como um pagão faz. Pelo meu mérito, eu não quero sofrer porque eu te obedeço, então é mérito meu. E não é assim que funciona. Não é, pelo menos a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que todo mundo está sujeito, cristão ou não cristão, a passar dificuldade, a passar momentos difíceis. Porém, a gente tem a garantia de que Deus vai estar sempre do nosso lado, seja a qualquer momento, seja bom, seja ruim. Entendeu? Agora, a questão do cristão... Sim. Então, essa pessoa que eu estou te falando, mesmo que ela não venha colher aqui, ela pode colher depois. Não, pode não, ela vai colher depois se não houver arrependimento. Vai colher, né? Não só ela, como eu, como qualquer um da gente. Se a gente insistir em viver uma vida de pecado, uma vida em desobediência a Deus e não obedecer aquilo que Jesus determinou para que a gente venha obedecer, não tem outro caminho. Ou é com Cristo ou é sem Cristo. Entendeu? Pode ser, como eu disse, pode ser que aqui o meu comportamento, e pelo fato de eu ver que nada acontece, me dá uma falsa ilusão de que está tudo bem. E não está tudo bem. Você pode passar a vida toda, sabe, dizendo que é cristão e fazendo aquilo que é contrário à palavra. E não acontecer nada com a sua vida. Porém, quando você abrir o olho do outro lado do Jordão, como o pastor Moisés diz, aí é que está a questão. A questão está aí, não está aqui. Então, como eu disse para vocês, a maior colheita que uma pessoa, para uma vida longe de Deus, vai estar aqui nesse mundo, vai estar depois. Porque a maior colheita é o fogo do inferno. E se a gente não se arrepender e não reconhecer em Jesus que a gente precisa do perdão dele, não tem outro destino para a gente. Essa é a verdade da Bíblia. Tá entendendo? E eu queria acrescentar alguma coisa que eu penso acerca disso, desses que dizem cristãos e cometem tanta coisa errada, e ele acha que Deus é um Deus pagão. Ele acha que é assim. Ele consegue comprar Deus com seu dízimo, com a sua oferta. Aí ele acha que por causa disso ele está sendo abençoado e Deus está lá com ele. De duas, uma. Ou ele é filho ou ele não é. Por quê? Olha só, tem um texto lá que a gente sempre lê na ceia, que diz assim, né? Se somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, né? E se você ler lá em Hebreu, a Bíblia fala que Deus ele corrige o filho a quem ele ama. Então, se a pessoa tá no caminho lá do erro e ela não sente uma correção, não vê Deus corrigindo, não vê agindo, pode ser que ela nem é filha ainda. Talvez seja um bastardo. Ou pior, aí, pastor. O problema é esse, ela não se arrepende, não vai perceber nunca. A pessoa acha que está tudo bem, está tudo indo lindo, maravilhosamente. E se você pega o Salmo de número 1, fala acerca do ímpio, né, o destino dele. E tem muito ímpio que às vezes está dentro da igreja nessa forma de paganismo, querendo comprar Deus. É isso que a encrenca é essa. Exatamente. E assim, qual é a ideia? Eu vou falar mais detalhadamente sobre esse assunto, tá? Do paganismo dentro da igreja. A ideia, resumidamente, é essa. Eu vivi a vida toda no catolicismo, ou sei lá, qualquer uma outra religião, que me ensinava isso, que existe um ser maior, um Deus, e eu preciso fazer a vontade dele para ele não me castigar. A ideia geral é essa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso agradar esse Deus. Então, eu não me achego a ele pelo que ele é, eu me achego a ele pelo medo de que eu tenho de ser castigado por ele. Ou então, eu me achego a ele por interesse daquilo que ele pode me dar. Então, é mais ou menos assim. O Deus cristão é assim, se você obedecer a ele, ele te dá tudo que você quer. Então tá, então eu vou fazer amizade com esse Deus para ele me dar o que eu quero. O que Deus quer? Esse Deus quer que você vá para a igreja, esse Deus quer o seu dízimo, esse Deus quer que você, todo domingo lá, ou que você vista essa roupa tal. Então eu vou fazer. Aí você entra numa vida de pagão, porque você só faz aquilo para agradar aquele Deus. Aí chega um momento que você fez tudo que o Deus lá pediu. Agora você se acha no direito de dizer, agora sim, agora eu quero que o Senhor me dê o que o Senhor falou, porque eu fiz
que eu queria. Exatamente. Então, você tem a obrigação de me responder. Agora, que Bíblia está escrito? Vocês estão entendendo? E esse pensamento... Deve estar escrito no Alcorão. Mas, Milton, desculpa, será que a pessoa que está desse jeito dentro da igreja, ela não tá achando que realmente ela está fazendo o que é certo? Realmente é Deus que está abençoando? Sim. Mesmo independente dela estar... como essa pessoa que eu falei mesmo, né? Que tem vários outros negócios e continua dentro da igreja, toca, né? Inclusive toca, tá? Uma igreja muito grande, até no Alphaville. Será que ela não está achando que tudo isso que ela tem, as coisas que ela está prosperando, os ganhos que ela está tendo, ela não está realmente achando que é Deus que está prosperando ela? Na mente dela é isso? Sim, a pessoa pode pensar dessa forma por vários motivos. Primeiro, que ela passou a vida inteira sendo ensinada desse jeito, de que é assim que se relaciona com Deus. Porém, a gente tem que pontuar aqui duas coisas. Primeira coisa, Deus não tem inocente como culpado, nem culpado por inocente. Isso é uma sentença bíblica que é muito verdade. Se a gente acredita que Deus ele é justo, a justiça de Deus vai entrar em ação em todo momento. Tá? Então, Deus não vai olhar para mim e vai pensar que eu sou justo. Não, Deus sabe que eu sou e Deus sabe que eu não sou. Inocente ou não, ok? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. A gente tem que confiar na justiça de Deus. A gente vive falando que Deus é justo, mas às vezes a gente não confia na justiça dele. Então, Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Tá? Segundo, essa pessoa, por mais que ela viva essa vida dela aí, em algum momento ela vai perceber que o que ela está fazendo não é correto. Por quê? Porque se ela tem a Bíblia como padrão para a vida dela, e a nossa obrigação é, como filho de Deus, como cristão, procurar saber a verdade, procurar ler a Bíblia, não tem como a pessoa ler as Escrituras, pesquisar as Escrituras e continuar vivendo a mesma vida. Por exemplo, na jogatina, que a gente sabe que é um vício, que é pecado. E outros tipos de pecado. Quando é confrontado pela palavra, esse comportamento fica evidente. E aí cabe a gente mudar ou não. Tem pessoas que não querem mudar. Por quê? Porque querem o evangelho mais fácil, o evangelho mais light. Porém... E outra, meu irmão, a gente tem quem? A pessoa que tem o Espírito Santo, nunca é convencida do pecado, da justiça, do juízo, continua no erro e não percebe o erro. Aí tem um outro problema chamado a mente cauterizada. Né? Isso, ou a pessoa está no erro, apostasia. Boa, com aquela aula que a gente viu, né? O que é apostasia? Isso. A pessoa que já crente, está apostatando, já faz tempo. Viu, irmã Inês? O apóstata, ele não está fora da igreja. Qual é o apóstata? O apóstata é aquele que ouve a verdade, que ouve, mas ele já está num estado tão longe de Deus que ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Então, essa pessoa, ela está desviada dentro da igreja. Entendeu? Esses aí são chamados apóstatas, porque eles não conseguem mais ouvir, não conseguem mais mudar, devido ao nível de distanciamento que ele está de Deus, que ele não ouve mais a voz do Espírito convencendo ele do pecado. E essa, no meu entendimento, é a blasfêmia contra o Espírito. Ou seja, ele não consegue mais ouvir a voz do Espírito para mudar. Ou seja, ele não consegue mais ser convencido pelo Espírito, não que Deus não possa fazer isso. O Espírito Santo é Deus. Mas a pessoa está num nível tão assim, tão grande de mergulhado num pecado na vida dela, que ela não consegue mais ouvir a voz do Espírito com relação ao convencimento do pecado. Ela não se arrepende mais. Então, essa pessoa é o apóstata. Ela está blasfemando no espírito, contra o Espírito, no sentido de que é o Espírito que convence a gente do pecado. Uma vez que eu não ouço mais a voz do Espírito, eu não me convenço mais do pecado, eu não me arrependo mais. Então, essa pessoa não vai ter salvação, porque ela não... Quem leva ao arrependimento é o Espírito. Ela não ouve mais a voz do Espírito. Como é que ela pode ser salva? Então, assim, nesse papel também, não exime a nossa responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? A responsabilidade da Débora, do Denis, da irmã Deise, do Sérgio, pastor Sérgio, é de falar para essas pessoas que a gente conhece, que tem um contato, procurar mostrar a verdade da palavra. Lógico, com amor, tentando, né, alcançar aquela pessoa. Mas pode ser que essa pessoa não queira mais ouvir, devido ao seu estado.
Mas a gente tem uma responsabilidade nesse papel, de orientar e mostrar a verdade. Agora, se a pessoa vai ouvir ou não, a gente fez o nosso papel. Entendeu, irmã Inês? Entendi, Hamilton. Entendi, meu irmão. Entendi. Por mais que ali agora, essa pessoa só Deus. Exatamente, é só Deus. E quando cai na mão de Deus, a coisa é séria. Né? Cai na mão do adversário, Deus pode tirar a gente de lá. Agora, cai na mão de Deus, quem é que tira? Quem é que tira? Eu passei muito tempo, viu, Hamilton? Muito tempo clamando a justiça de Deus sobre essa vida. Eita. Não vou mentir, né? A gente tem que ser sincero. Sim. E eu falei muito para Deus, Senhor, não vejo a hora do Senhor ver fazer justiça, porque Ele, essa pessoa nos fez muito mal. Uhum. Então, quanto mais essa dita cuja fazia mal, mais prosperava. Quanto mais ela fazia mal, mais ela estava bem. E aí eu não entendia. Eu falava, Senhor, mas como? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Sempre perguntando a Deus. E hoje eu creio que foi a resposta, né? Que pode não ser aqui, mas pode ser lá. Sim, pode ser não. Você vê que é tão lindo isso? Vai ser. Você vê que Jeremias capítulo 12, ele também começa questionando o Senhor. Né? Ele chama Deus para junto dele, para conversar com ele acerca de assuntos desse daí, por exemplo. E você vê que é Jeremias, e depois eu dá uma resposta para ele. Que não iria abandonar o seu povo de jeito nenhum. Ia deixar o tempo do cativeiro vir, mas iria restaurar, no caso de Israel lá, né? Mas é isso, eu me lembro que, voltando a falar um pouco, o amigo falou um negócio interessante, uma vez eu ouvi de um pastor, rapaz, aquilo eu fiquei pensando, eu falei, poxa, ele está equivocado. Ele falou assim, sabe, irmão Sérgio, eu tenho muito medo de ir para o inferno, por isso que eu sirvo a Deus. Aí eu falei, ele serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno, não é porque ama o Senhor? Não é estranho um pensamento desse? Eu tenho que servir o Senhor porque eu amo, eu tenho prazer com Ele é acima de tudo na nossa vida, mas não por medo de ir para o inferno, né? Eu acho que tem muito equívoco nisso daí, né? Então, a verdade... Eu acho que entra um pouquinho... Oi, Débora, pois não, desculpa. Eu acho que entra um pouquinho assim, né? Eu me preocupei quando eu ouvi isso, mas assim como a Inês, eu também já pensei dessa mesma forma. Uhum. Né? Você olhar essas pessoas que você vê que, só estão plantando maldade e não colhe nada, né? E falta até de amor pelo próximo. E aí você vê ela prosperando. Mas aí, quando você para e fica olhando só para ela, você cai num grande erro, que é você esquecer de plantar o teu. E que você também vai ser cobrado. Então, assim, eu acho que o principal aí para nós, enquanto igreja, não só falar para essas pessoas que uma hora a colheita vai chegar, mas também eu não esquecer de não plantar coisa ruim. Né? Exato, a gente tem uma situação assim, muito séria na nossa família, que a gente se deparou com várias pessoas que poderiam ter feito bem, enquanto isso fizeram o mal. Mas uma das coisas que eu coloquei no meu coração, eu falei, Deus, eu não quero olhar para o mal delas, porque se eu olhar para o mal delas, eu vou cometer o mal também. Exatamente. Então, eu acho que nós, enquanto igreja, a gente precisa se policiar assim o tempo todo. É na fala, é no agir e até no pensamento, porque senão eu corro o risco de também plantar o mal achando que eu estou plantando bem, porque é esse o pensamento deles. Isso é muito verdade. Sabe por quê? Se a gente não tomar esse cuidado, a gente daqui a pouco está cantando o sabor de mel. Entendeu? A gente está cantando o sabor de mel. E não é bem... E vai ter sabor de mel agora, entendeu? É no final que tem o final, né? Entendeu? E a amargoso lá. Por mais que a gente ache que essas pessoas estão impunes, se elas continuarem vivendo essa vida delas, vida de pecado proposital, né? Eu não falo porque a gente é pecador, a gente vai ser sempre pecador, mas existem pessoas que estão fazendo propositalmente certas coisas, tá? Por mais que pareça que essas pessoas estão impunes, nada vai escapar dos olhos de Deus, nada. Pode ser que, para o nosso ponto de vista, no nosso entendimento, as pessoas estão se dando bem. Pode ser que elas realmente estejam se dando bem,
Pode ser que, né? Poxa, a gente vê o exemplo desse. Eu gosto de usar o exemplo da política porque é um exemplo que é notório e todo mundo vê. Pô, esses caras, eles ficam milionários da noite para o dia. Não tem punição, não tem nada para essas pessoas. E se a gente para olhar para essas pessoas, a gente fala, realmente não existe justiça. Mas Deus é o assunto que a gente vai falar hoje. Deus, ele deu livre-arbítrio para suas criaturas, para a raça humana, para que o homem pudesse escolher entre viver com ele ou não. Só que Deus deixou bem claro que a sua escolha vai ter uma consequência. E qual é a consequência de uma vida, da escolha de alguém que escolheu viver sem Deus? Segundo a Bíblia, qual é a consequência dessa escolha, no entendimento de você? Né? O inferno. É o inferno. Não existe punição maior. Não existe punição maior do que essa. A gente não tem noção. A gente às vezes, né, secretamente torce para aquela pessoa. Bem que podia, né? Bem que podia ser descoberto, bem que podia não. Mas, e às vezes isso não acontece. Mas de Deus... mas eu já torci muito por isso, viu, Hamilton? Tudo a claridade, Hamilton. Não, mas assim... Não é bem que podia ser descoberto, não, mas é que Deus traga tudo a claridade. Sim, eu peço isso. Mas a gente tem que entender assim, por mais que a gente peça isso e queira que isso aconteça, pode ser que a gente não veja isso acontecer. E quando esse fato acontecer, da gente não ver, a gente não se frustrar achando que Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Se aquela pessoa não se arrepender, ela vai prestar contas e o pagamento e a prestação de contas vai ser dura. Vai ser dura. Porque teve a irmã Inês que alertou ele, teve outros irmãos da igreja que alertou e ele não ouviu. Então, se não ouviu, insistiu em viver essa vida, vai prestar conta. Sabe o que é interessante, amigo? Muitas vezes uma pessoa mais fraca, eu posso dizer, em todas as áreas, né? Mais fraca financeiramente, faz uma coisinha pequena, né? Acaba sendo na mesma da hora, sendo punido, é pego, acaba sendo já, no instante você já vê que a pessoa foi levada preso ou já foi descoberto. E tem muitos que ficam fazendo, parece que nunca é descoberto. Nunca é descoberto, parece que o erro nunca é misericórdia. Aí isso tem hora que revolta. Revolta, eu sei que é revoltante. É por isso que a gente clama para que Jesus volte logo. Capeta! Jesus, volte logo. Volte logo. É mesmo. Volte logo. Por quê? Porque existe muita gente... Olha a gente fazendo... Ainda tem o que se faz de inocente, né? A gente não tá tentando entrar e não consegue, viu? Quem não tá? Quem, Dani? O Nino. Oxe, tadinho do Nino. Por que, Jesus? Você tá falando que o aplicativo diz que tem que alguém sair para ele entrar. Oxe. Não, isso é... Semana... Falou no grupo lá, não sei. Não, eu sei, desculpa, não sei, Daniel. Eu tô te falando assim, essa semana a gente participou de uma reunião lá da liderança da igreja e tinha mais... Quantas pessoas, pastor Sérgio, você lembra? Tinha muito mais do que aqui, não tinha? Foi pelo Zoom também? Pastor Sérgio saiu para ele entrar, tô brincando. Opa, é que eu tava aqui lavando aqui o negócio. É isso, pastor? Então, você ouviu, pastor No Sérgio? domingo, você fala... Não, eu não ouvi não, desculpa. Pode repetir. Pastor. Tem uma pessoa que está tentando entrar e ela está dizendo que tem que alguém sair para ela entrar, mas não é assim que funciona. Pelo menos semana passada tinha mais gente do que agora tem aqui, lá na reunião. Tinha. Então. Tinha mais de... Conversa com ele aí, no grupo, menino. Entrou mais uma pessoa aqui, Yasmin. Quem é Yasmin? Yasmin, se manifeste. Yasmin pode ser no celular de alguma das irmãs. Essa é a Cris. Cris, bom dia. Olha lá, o Nino tá entrando. Aí, o Nino entrou. Tá ouvindo a gente aí, não? Servo de Deus. Tá com aquele problema que nem eu lá de clicar no... Aonde que ele tem que clicar? Quando ele clicar no microfone, aparece internet. Clique em cima de internet. Tá. Repete aí, Dani.
É que quando ele clica no áudio, aparece habilitar pela internet. Aí clica em cima disso. Frasezinha. Não? Nino? Eu acho que ele desativou agora o microfone. Oi, bom dia, paz. Olha aí. Bom dia. Nino. Fala, meu irmão. Aí, consegui. Aê, voz de trovão. Deixa eu dar um recado para vocês aqui. Apareceu uma mensagem aqui no aplicativo dizendo assim, ó, um presente do Zoom. Correndo contra o tempo, removemos o limite de 40 minutos na sua reunião em grupo. Aí, ó. Agora dá para ficar 2 horas falando, hein? Tranquilo. Olha aí, tá vendo? Quem disse que se fizer a coisa certa não dá boas novas? Olha aí. Tá vendo aí, ó? Olha aí. A resposta do Senhor aí, ó. Olha a resposta. Tá aí, ó. Olha aí. É forte, Glória a Brasil. Deus. Glória a Deus. Então, bora dar mais spoiler na aula do Hamilton. Não, forte, não, Brasil. Vem pra cá, Brasil. A verdade, a minha intenção sempre foi essa, da gente conduzir a aula dessa forma que está acontecendo. Entendeu? Hamilton mal começa a aula, a gente já começa a fazer perguntas. Isso, mas a ideia é essa, porque quando não tem interatividade, eu poderia gravar e lançar lá no YouTube, mas não é isso que eu quero, entendeu? Mas deixa eu dar um recado para vocês. Ô, Hamilton. Oi. Oi. Pois não. Não, eu ia perguntar aqui, dentro desse negócio da semeadura, aquele texto que fala sobre um planta, o outro colhe, também se encaixa, não? Porque às vezes a gente colhe coisa que a gente não plantou. Não, então, isso Isso é só daí, relacionado à salvação. você não pode tirar esse texto aí do contexto dele. Então isso que eu ia perguntar. Isso que eu não lembro. Esse texto aí ele tem um contexto específico com relação à pregação do Evangelho. Na pregação do Evangelho é assim que funciona. Um lança semente, outro rega, o outro vai e colhe. Assim é a pregação do Evangelho. Pregação. Isso, no sentido de que a igreja é um corpo, e um corpo é feito de vários membros, não é? Perna, braço, orelha, nariz, não é isso? E cada um tem um papel, um papel específico no corpo. Assim é o Evangelho que deve ser pregado pela igreja, que é corpo, e cada um fazendo uma parte específica no processo. Então, o pé faz o papel do pé, a mão faz o papel da mão, de modo que o corpo todo tenha participação nessa pregação do Evangelho. Entendeu? Beleza. E quem colhe, quem dá o crescimento, nunca é eu, é você, é Deus. Mas isso não exime a gente da nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. Quem é mão tem que ser mão, quem é pé tem que ser pé, quem é braço tem que ser braço. Entendeu? Eu vou dar um recado então para vocês. Essa semana a gente teve uma reunião lá com a liderança da igreja e o pastor deve falar sobre isso hoje no culto. Acredito que ele fale. A partir da semana que vem, me parece, os cultos presenciais, até onde eu entendi na reunião, voltarão a acontecer. E acredito que o pastor falará isso hoje no culto. E aí ele levantou a possibilidade da gente voltar com as nossas aulas presenciais. E aí ele jogou isso para que a gente decida, a gente da Escola Bíblica Dominical decida isso. Se a gente quer retornar com as aulas presenciais, a partir já do próximo domingo, ou no domingo, quando recomeçar os cultos. Se a gente quiser voltar a ter as aulas presenciais, a gente pode voltar. Com relação aí às prevenções, a gente pode fazer a aula lá embaixo, no salão social, porque é maior, né, mais amplo. Pode dar um espaço maior entre as cadeiras e tal. E mantendo as regras, né, de higiene, usando a máscara, o álcool gel, evitando as aglomerações. E aí eu fiquei de conversar com vocês hoje e para depois falar com ele qual é a nossa decisão, né, se a gente prefere voltar ou não. Lembrando que as restrições permanecem, né, para o grupo, quem é do grupo de risco. Então, acima de 12 anos. Crianças também, menores de 12 anos, se eu não estiver enganado. Aí o pastor Sérgio me ajuda aí. Crianças também não poderão ir, pelo menos por enquanto, né?
E idosos, né, acima de 60 anos, grupo de risco. Isso. Vai manter o distanciamento, a igreja vai ter lá o álcool em gel e tal. Tipo, para cada um levar também. Eu acho que ele vai dar essas explicações. A garrafinha de água. Isso, garrafinha de água. Uhum. São detalhezinhos que precisam tomar cuidado. Aí ele falou para a gente ver, né? De repente, poderíamos fazer as aulas lá embaixo lá no salão de festas, né? E aí tem um espaço maior e daria para colocar esse distanciamento de um para com o outro e evitar, né? Tipo, essas coisas que a gente gosta muito de fazer, beijo, abraço, pegar na mão, Tô brincando. né? Eu Acho sempre que essa lembro parte é quando eu mais agarrar, difícil, hein? aí a O pastor Sérgio também ele falou sobre o banheiro, né? Sobre o uso. banheiro, uso restrito que vai ter, mas não vai impedir, né? Uhum. Mas é só a pessoa, aquelas coisas, são, Tá como é básico. que fala? Isso, coisas básicas, poxa, você vai lá no banheiro, você lava a mão com água, sabão, né? Do jeito que tá lá, deve ter o álcool em gel lá perto, eu carrego o álcool em gel no bolso e já passo o álcool. Eu já tinha esse Gente, se costume há lavou a muito mão, não tempo. precisa passar álcool em gel. Ou então, não, mas eu acho bom fazer logo os dois. Você já estava exagerado, né? Não é, porque Eu só também acho que na hora a que um aula lá pega na embaixo no descarga. salão, Desculpa. a aula lá embaixo no salão, se tiver um ensaio, vai ser quase que insuportável. Ah, é? Porque o som é muito alto? O som desce. Mas a gente pode Ah, fazer é? o teste. Mas por mim, pode ter aula presencial. Minha opinião é sim. A gente pode fazer um teste para ver, né? Se for o som muito alto mesmo e atrapalhar, aí realmente não tem como. Não tinha pensado nisso, não. Porque eu também eu não Mas imagino. Desculpa, pastor Sérgio, pode falar. Não, é que o Denilson ele sempre fica com os adolescentes, né, lá embaixo. Então aí você que ouve o som, né? Só que aí você o que faz? Você põe o pessoal mais próximo para todo mundo se ouvir legal. Se fosse passar muito separado, aí eu não sei se vai ser muito bom, mas pode tentar fazer o teste. Só que se for para ficar junto, a gente tem que ir para a sala lá em cima, porque fica lá em cima. Mesmo porque a gente não vai ter o recurso do slide. As minhas aulas eu sempre uso os slides. Eu vou ter que me virar se for lá embaixo, nessa questão. Nos 30. Mas pensando no distanciamento, teria que ser lá embaixo. Agora, eu não tinha pensado até agora, com relação ao ensaio, né? De fato... O ensaio, o som. Verdade. Pode ser que atrapalhe, mas a gente só vai saber se... Eu acho que é legal tentar fazer um teste. Exatamente. Porque, assim, infelizmente, conversando, eu acho que não voltam todos. Então, não vamos pensar numa EBD com a sala lotada, porque eu acho pouco provável. Sim. Então, eu acho que inicialmente pode muita gente não vai. Porém, não colocar todas as cadeiras. Já monta de forma que, irmãos, não é para tirar a cadeira do lugar. Sabe aquele pessoal que chega atrasado, quer pôr lá no fundão? Já tem que estar ciente que não é para pegar a cadeira. Lá no fundão tem dono, tá? Então, mas então os donos têm que chegar no horário e sentar. Chega antes, filho, uma hora. Se estiver ocupado, não tem que pegar a cadeira da frente e pôr para trás. Exatamente como for montado, porque daí vocês que conversaram sabem mais ou menos como que é, todo mundo sabe, mas as regras da igreja, vai lá e monta de acordo, irmãos, é assim. Mas eu acho que inicialmente se faz lá em cima. Não desce para o salão. Agora, eu mesma não posso ir, tá, gente? Não é nem por causa da tanta idade, mas é porque eu sou do grupo de risco. Aí eu não vou poder ir. Né? Não, a senhora fique tranquila. E muita gente sabe que não vai poder ir por enquanto. Espero que seja... Eu, por exemplo, com essa restrição de criança até 12 anos, talvez eu não consiga ir se o Carlinhos estiver na escala. É verdade. Também tem essa questão que foi falada. Pode deixar com a avó. Você pode deixar com a avó. Então, posso sair e deixar com a avó. E também os adolescentes ainda não se pronunciaram, né? Os pré. Então, não sei também se eu vou poder levar Bia ou não. Os adolescentes, pelo menos o pastor Manuel não falou nada nessa última reunião, se já ia voltar agora ou não. Pelo menos por enquanto eu acho que não. Parece que não. Ele só abriu essa possibilidade para a gente, porque a nossa sala é de pessoas adultas e que a maioria, né? Uma boa parte não está no grupo de risco. Então ele disse, o pastor entende que não é problema, desde que a gente tome os devidos cuidados, né? Então eu fiquei de trazer para vocês. Aí eu gostaria de saber de vocês, aí vão pensando, dão um ok aí, se quer continuar ou não. Voltaria já no próximo? Já, até onde eu entendi, parece que os cultos dia 26. Vão reiniciar dia 26, é o próximo domingo, né, pastor Sérgio? Isso.
Isso, próximo domingo no culto da manhã só. Isso, culto e da todo manhã. mundo de máscara. Eu vou esperar o Jacinto se pronunciar. Ô, Milton, mas será se era possível, mesmo presencial, lá em sala, você deixar online para aqueles que não puderem ir assistir? Então. Nino, acho que nós somos irmãos, mano. Eu ia perguntar isso, velho. Nós somos irmãos mesmo, mano. A verdade, irmãos em Cristo. A verdade é assim, Nino e EBD. A ideia de transmitir as aulas, eu já tenho essa ideia há muito tempo. Só que a gente precisa de recursos para isso. Entendeu? Precisa da tecnologia para isso. Precisa... E, para falar a verdade, atualmente, eu não tenho essa disponibilidade, porque o meu celular é antigo, a internet dele mal funciona, entendeu? Então, a gente teria que ver com o pessoal lá da igreja, do Fábio, da mídia lá, a melhor forma da gente conseguir fazer isso. Ou transmitir, ou gravar e depois disponibilizar, não sei. Mas a ideia já é antiga, só que eu já tentei fazer, só que... Não sei se vocês lembram algumas vezes que a minha filha foi filmar lá a aula. Eu já tentei fazer. Eu lembro. Só que é meio complicado, porque a minha câmera só grava 12 minutos, aí tem que ir montando. A ideia seria transmitir aula online, como o culto é transmitido, mas para isso precisa de uma certa tecnologia, precisa da internet, precisa de um aparelho bom, que não é o meu caso, por enquanto. Entendeu? Pela igreja não dá para transmitir, pelo que o pessoal transmite os cultos na igreja, não tem como fazer para você transmitir, Hamilton? Então, é que eu não sei como é que eles fazem para transmitir. Eu acho que é o Everton que faz isso, não é? O Everton. Mas tem a questão também assim, eu acho que também fica difícil, talvez, né? Precisa ver lá com ele. Fica difícil transmitir, por quê? Ele vai ter que, deslocar a câmera lá para cima, né? Para EBD. Certo? Para estar filmando e transmitindo. Aí a gente teria que acabar, sei lá, uns 20. Tem que acabar ele descer com a câmera para estar arrumando para começar o culto online. Então teria que ser, no caso aí, 2 câmeras, eu acho. Eu acho que se a gente conseguir o sinal do Wi-Fi da igreja e alguém que tiver aquele pedestal lá puder levar, ou então a gente faz um rateio e compra e usa um celular do melhorzinho e faz por esse. Uma boa ideia. Aí. É boa ideia, Nino. Pedestal... Precisa ter internet boa, né? Tá com a internet boa, então tem que usar o Wi-Fi lá da igreja, talvez. Não, enquanto a isso, é tranquilo. É só falar com o pastor que ele disponibiliza pra gente o Wi-Fi. Eu não sei se lá em cima vai pegar legal, né? Será que ele pega lá em cima o Wi-Fi lá na igreja? Tem essa questão da gente ver. Agora, o pedestal eu tenho aqui da câmera, mas teria que ser de celular, né? Mas, teria que ser de celular. Eu vejo isso essa semana, tá? Eu vejo isso. Lá na igreja tem pedestal. Mas eles usam no culto, né, É verdade. Não, mas eu vejo isso essa semana, tá? Do pedestal aí, a gente vê o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer. Mas eu vou conversar com o pastor, com o Fábio, dessa possibilidade de disponibilizar o Wi-Fi. Eu vou ver se eu consigo o pedestal. E aí a gente só precisa de um celular que seja bom, porque o meu ainda por enquanto não é. E aí a gente transmite. Essa é a possibilidade que dá. Tá? Agora, voltando para o assunto da EBD presencial, então seria assim, eu preciso que vocês se manifestem aí hoje, durante a semana, eu vou, tal, compartilhe com o pessoal aí que não está aqui na sala, lá mesmo no grupo da EBD, para ver quem não seja do grupo de risco, né, que queira participar. A gente vai estar presencialmente no próximo domingo. Se a maioria de vocês concordar, sim, né? Que eu só ouvi até agora a opinião do Denis e da Débora. Se o restante... Eu sou de risco, mas eu vou. Eu não me pronuncio, né? Estou longe. Então, mas a gente vai providenciar que você assista daí, Marlene. Vamos fazer um possível. Porque inclusive o pastor Moisés disse que não vai parar por enquanto as transmissões online não, né? Vai estar continuando os cultos online, né? Pelo menos por enquanto.
mesmo tendo culto presencial aos domingos lá, às 10 horas. Então, por exemplo, a ceia ainda vai ser online, né? Os cultos de quinta vai ser online. Terça-feira a oração, os irmãos já estão divulgando, né? Alguma coisa ainda vai ser online e tal, né? Então vai ter muita coisa ainda online ainda, né? E é questão de tempo, é questão de se acostumar a esse novo normal que a gente tem vivido. Aí não pode esquecer a máscara, né? O ruim... Desculpa. O ruim só é para quem não pode ir de manhã nos cultos presencial. E à noite não tem. Porque por enquanto, pelo menos é mais uma fase de teste. É mais uma fase de teste para ver como que a igreja vai se comportar. Que nem a irmã Débora disse, não é todo mundo que vai retornar agora. Não é todo mundo que já vai agora. Porque tem a questão do grupo de risco, tem gente que não quer se arriscar, prefere, né, esperar um pouco mais. Mas que nem o pastor Manuel disse lá na reunião, domingo passado ele andou por algumas igrejas e tinha igreja que não tinha restrição nenhuma. Tava todo mundo junto e misturado. Com máscara, nessa que eu vou. Então, e tem aquela coisa, sabe, que às vezes o pastor, por exemplo, recebe crítica dizendo que não é homem de fé porque não abre a igreja. Aí se abre a igreja, alguém pega a doença lá dentro, pronto, tá vendo? Que irresponsabilidade. Então fica esse passo todo. É complicado, né? É difícil. É aquela coisa, eu sou cristão, não vai acontecer nada de mal comigo. Quem disse isso? Um dia desse eu conversei com um rapaz, ele ficou admirado. Eu falei que às vezes eu saio para trabalhar e eu falei para ele, às vezes eu fico com medo de pegar esse vírus. Aí ele falou assim, mas você não é cristão? Eu falei, ué, e cristão não pode sentir medo não, amigo? Você acha que cristão é o quê? É feito de aço, tem olhos como chama de fogo? Não, cristão também sente medo, a gente é de carne e osso. Então tem gente que tem esse tipo de entendimento estranho do que é ser cristão, né? É um negócio esquisito, viu, irmão? É porque quem está na mídia ensina esse tipo de coisa. Que basta você fazer um sacrifício que você vai ser imune, que você vai ser o super-homem, entendeu? E, infelizmente, essas pessoas que estão aí na mídia, nas mídias de massa, e ensinando esse tipo de coisa. Então, o que as pessoas ouvem e reproduzem é exatamente isso, essa ideia equivocada, né? Eu não sei se você sabe, sim. Mas só para terminar bem rápido, não sei se você sabe, mas eu aprendi isso, eu vi isso acontecer em alguns cursos aí. Tem muitas igrejas neopentecostais que ensinam os seus líderes a nunca dizerem que estão doentes. Você sabia disso? Sim. Eles não podem falar que estão afastados porque estão doentes, porque estão precisando de ajuda, etc. Tal, porque ele tem que mostrar uma coisa que ele não é. Isso é terrível, rapaz. E aí, a pessoa quando sabe que um pastor está doente, nossa, pastor doente, mas pastor não fica doente. Quem disse? Tem isso daí, rapaz. Isso é um negócio que tem gente que tem um entendimento doido, viu? É muito complicado, pastor, hoje em dia. É muito complicado e tem certas coisas que é só por Deus mesmo. Só por Deus para dar paciência para a gente ouvir de certas pessoas e, né? E ficar quieto, porque é muita distorção, é muita falta de entendimento do que realmente é o evangelho, o que é ser cristão, entendeu? Mas, enfim, a gente vai continuar buscando conhecer, vai continuar buscando entender o que é ser cristão, e não faz parte da vida do cristão deixar de sofrer, não faz, infelizmente não faz. Eu queria chegar aqui e falar para vocês, realmente o cristão não sofre, realmente o cristão não morre de câncer, realmente o cristão não tem problemas financeiros, realmente o cristão não vai sofrer no mundo. Eu queria dizer isso para vocês, mas a Bíblia não permite eu falar isso. A Bíblia não permite. Mas, Hamilton, eu só penso um pouquinho diferente. Eu só acho que a gente não deve ter medo. Me desculpa, mas eu creio que a gente está sujeito, a gente tem que entender a potencialidade do vírus, porém ter medo. Mas eu não concordo muito. Não, mas não é. Eu assim, porque eu entendo que a gente está sujeito. A palavra não fala que a gente pode sofrer, ou a gente pode não sofrer, a gente pode pegar, pode não pegar, mas medo, sei lá, é algo diferente. Você tem que ter preocupação, agir conforme as coisas,
mas nunca deixar de viver ou de fazer o que Não, tem mas que fazer por causa não, mas nem Ei, ninguém aqui tá falando isso, não, né? De não ter medo. Não, o medo assim, nesse sentido. Então, porque Não, assim. Denilson, eu concordo com você, Denilson. O que não pode acontecer é deixar ser dominado pelo medo. É isso que você quer dizer. Isso. Sim, meu chegar a irmão. esse extremo. Isso sim, chegar ao extremo. Sim, é a preocupação que eu tinha. Eu não disse, mas eu falei. Mas, Denilson, você não vai me dizer que você não sente medo, cara. Para com isso. Não, com todo respeito, não. Lógico que eu não sou um Zé Mané de sair, espirra aqui na minha cara, ou pegar então, e ficar fazendo as coisas. Então, não, eu normal. Eu entendo medo, que todo crente sente. Você sente medo da morte, você sente medo disso. É uma coisa. Tem hora que você não sente. Isso com certeza, normal. Se o cara meter uma arma na minha cabeça, eu vou tremer na base. Então irmão, é isso que veja eu estou só. dizendo. Agora, eu não vou deixar o medo me dominar a ponto de eu, por exemplo, deixar de ir para o trabalho. Isso. Deixar de visitar minha mãe, que minha mãe, inclusive, graças a Deus, já fez aquele teste de sorologia. Ela pegou e já criou o anticorpos. Então, já posso abraçar minha mãe numa boa, tal, né? Então, eu não tenho esse medo. Eu entendo. É nesse sentido de profundidade do medo, porque o medo te dominando, o seu emocional também vai baixar a sua imunidade. Não, veja só. Isso sim, claro. Não pode. Isso é verdade. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu entendi o que o Denis falou e o que o pastor Sérgio também falou. O medo... A mesma coisa, quase. O medo não pode dominar a gente, porque se a gente deixar o medo dominar, eu não saio para ir trabalhar, para ir para o meu trabalho. Desde que começou essa confusão toda, não teve um dia que eu não trabalhei. Eu trabalhei todos os dias, mesmo que eu trabalhei sozinho, mas eu trabalhei todos os dias. Porém, se a gente parar e falar, não, pensar, principalmente influenciado pelos jornais, se você não vigiar, você fica dominado. Você não quer mais fazer. Só que a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar que todo mundo é sujeito, a gente precisa fazer a nossa parte, que é não ser negligente com relação aos cuidados, né? Precisa tomar os cuidados que os órgãos aí estão orientando, porém, vida que segue. Agora, se for, infelizmente, todo mundo é sujeito. Se for tiver que acontecer, vai acontecer. Eu vejo dessa forma. Entendeu? Agora, a nossa parte a gente precisa fazer. Isso não exime a gente da nossa responsabilidade. Logo que isso aconteceu, começou esse boom aí de todo mundo ficar doente, e eu fiquei doente. Eu fiquei um bom tempo. Eu cheguei uma noite, uma sexta-feira, eu tava corpo dolorido, sabe, garganta doendo. O que eu fiz? Eu me isolei lá no meu quarto, fiquei o final de semana todo afastado, isolado. Eu não senti o gosto da comida, não senti o cheiro de nada. Eu fiquei mal, só que eu tomei uns remédios, não fui no médico. Eu tomei os remédios, tudo direitinho e tal, e fui melhorando aos poucos. Só na metade da outra semana que eu comecei a sentir gosto, sentir cheiro. Eu não sei se era o tal do corona, eu não. Mas, enfim, o que eu fiz? Eu me isolei aqui do pessoal aqui de casa. Me isolei, tomei os remédios e tal, me cuidei, sarei. Agora, se eu vou dar ideia para o pessoal estar falando na televisão, pronto, já bate o desespero, você já dava vou morrer. Entendeu? É nesse sentido, a gente não pode ter medo, mas também não podemos ser negligentes. A gente precisa fazer a nossa parte como cidadãos e como cristãos conscientes que nós somos. Entendeu? Vamos falar um pouquinho da aula, então? Ficou entendido aí essa questão aí? Da aula. Ficou entendida essa questão da aula presencial? Então, a ideia é que comece no próximo domingo. Eu gostaria que vocês, durante essa semana, se manifestassem lá no grupo da EBD, falassem com as outras pessoas que vocês conhecem, têm contato e não estão hoje na aula, né? Que permanecem as restrições, grupo de risco não, crianças até 12 anos não. Os demais poderão ir usando máscara e tal, vai ter lá o álcool em gel lá na igreja. Com relação ao café, a gente deve evitar as aglomerações, mas isso não quer dizer que a gente não possa tomar um café. A gente pode deixar o café lá na porta de entrada, cada um pega o seu e vai para a sua cadeira. Ok ou não? Ok. Ok. Tá? Então, a gente vai se falando durante essa semana. E o pastor deve falar hoje nos grupos, lá no culto, e nos grupos depois, durante a semana.
mas não acredito que não vai ter muita mudança, não. Deve começar mesmo semana que vem. Tá, vamos falar um pouquinho da aula nesses 22 minutos que falta pra gente. Eu vou compartilhar a tela, tá? Aí vocês acompanham comigo aí. A gente tem 9 pessoas assistindo a aula, tá? O pessoal hoje perdeu a hora. Justamente eu hoje também, né? Justamente hoje que não tem eco, né? Você vê. Para eu entrar hoje, alguém saiu? Porque estava dando essa mensagem. Aguarde alguém do grupo, alguém para você entrar. Eu não sei. O anfitrião aceitar, não? Não, eu aceitei todo mundo aqui que pediu, mas eu não sei, Nino, porque a gente já teve reunião com mais pessoas e não teve esse problema. Não sei por que. Então, fiquei insistindo aí até que entrou, aí por isso que eu estou perguntando. Bom, se alguém não conseguiu entrar, espero que mostre lá, diga lá no grupo que não conseguiu. Pra gente ver o que acontece. Tá? Mas também, vamos lá, vamos nós 9. Os 9 contra o mundo. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui, os slides. Aí vocês me digam se estão vendo. Mário tá trabalhando? Tá trabalhando, Inês? O Mário? Tá, filha, tá trabalhando. Ele tem 2 perguntas aqui. Então vamos dar uma colher de chá para ele, já que ele tá trabalhando. Você responde as perguntas dele, depois você faz ele assistir a aula toda. Ele está perguntando assim: templo é igreja, sim ou não? Segunda pergunta: quem é a igreja? Quer responder, Hamilton? Aí fica gravado, depois ele assiste a aula. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Repete, por favor. Templos é igreja, sim ou não? E a segunda pergunta: quem é a igreja? Meu marido, rapaz, tô dizendo. Ele fez essa pergunta no grupo dos homens. Eu respondi. Na família, né? Dá um desconto, tá? Foi ganhar o ponto C, Inês. Deixa ele perguntar. Tá bom. Eu respondi para ele lá no grupo, lá. Não sei se... Você respondeu no grupo do quê? Dos homens? Aí homens, ele perguntou nos pequenos grupos. Ele perguntou no grupo dos homens. Aí eu então respondi que sim, a primeira pergunta. E a segunda pergunta, quem é a igreja? Eu falei, o corpo de Cristo, nós, né? Então, exatamente. Pelo que a gente viu primeiro, que ele perguntou se templos são igrejas, é isso? Legal. Isso. A gente viu na aula passada que o conceito de igreja na Bíblia não envolve a questão do local físico. A construção física, ou o templo, ou a catedral. Não, igreja não é isso. Na verdade, a igreja somos nós. As pessoas que foram resgatadas por Cristo, salvas por Cristo. E quando essas pessoas se reúnem, essa assembleia, essa reunião dessas pessoas é que recebe o nome na Bíblia de igreja. Então a igreja, a gente não vai para a igreja no sentido de que a igreja é o templo. Na verdade, a igreja é que se reúne numa determinada estrutura física, porque nós somos a igreja. A união das pessoas que servem a Cristo é que constitui a igreja. A própria palavra igreja dá essa ideia, né? Eclésia, essa ideia de assembleia ou reunião de pessoas. Então, quando que a igreja está reunida? Quando essas pessoas que servem a Cristo se reúnem com um propósito comum, que é adorar a Deus, cultuar a Deus. Então, a igreja não está relacionada a uma estrutura física. A igreja é a reunião das pessoas que se reúnem em prol de Cristo, né? Pessoas que foram salvas por Cristo e pelo Espírito Santo são conduzidas a se reunir em determinado local e ali adorar a Deus. Então, essa reunião é que a Bíblia chama de igreja. Tá? Tanto é que a gente viu alguns textos na aula passada que Paulo falando da igreja que existia na residência do fulano ou do ciclano. Ou seja, aquelas pessoas daquela residência e com outras, que se juntam com outras, é que são a igreja que está naquele local. Tá? Então, igreja é isso, é a reunião das pessoas que foram salvas por Cristo, e elas, quando se juntam, recebem esse nome de igreja. E
a igreja na Bíblia também é chamada de corpo de Cristo. Ou seja, a reunião dessas pessoas, elas têm por líder ou por cabeça o próprio Cristo. Então, se Cristo tem um corpo nesse mundo, esse corpo é a igreja. Mas essas pessoas que se reúnem. Tá? Então, assim, que fique claro que a ideia de templo, de uma estrutura física para se cultuar a Deus, isso não é o sentido de igreja que a Bíblia mostra. Tá? Então, a CCT, embora esteja ali, o prédio dela esteja ali na avenida, ela só é igreja quando a gente se reúne lá. Quando a gente não se reúne lá, não passa de uma estrutura. Passa de um... Só fazer uns baile funk lá não vai ser igreja. Né? Entendeu? Então, porque igreja é a reunião das pessoas. Agora, individualmente eu sou igreja? Não. Individualmente eu não sou igreja. Individualmente eu sou templo do Espírito Santo, que é outra coisa, é diferente. Individualmente, aí sim. Individualmente eu sou templo do Espírito. O que Paulo está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que eu, individualmente, sou uma estrutura na qual Deus habita. Por isso é que eu sou templo de Deus. E reunido com outros irmãos, eu sou o quê? Eu sou o quê? Corpo. Sou o corpo. E o corpo é a igreja. Entendeu? Então, a igreja vai estar aonde nós estivermos reunidos. Se eu estiver reunido em qualquer local, pode ser num templo, instituído para esse fim, ou não. 2 ou mais. Mas se eu estiver reunido em nome de Cristo e eu com pessoas que foram salvas por Cristo, ali está a igreja de Cristo. Ok? Amém. Então, por exemplo, eu dizer assim, eu sou a igreja sozinho, não. Eu não sou... Correto? Eu sou templo do Espírito. A própria... Para entender essa nomenclatura, então, explique para mim que isso é novo, hein? O próprio termo igreja, o próprio termo igreja já traz a ideia ou a noção de que é de pessoas. Eclésia é uma reunião, é uma assembleia. Quem não está falando, coloca o microfone no mudo aí, que está pegando muito som externo, gente. Principalmente quem está limpando a casa aí, arrumando. Uhum. Continua, Milton. Posso continuar? Pode. Então, o próprio termo igreja ou eclésia já dá a ideia, a noção de que é uma reunião, um ajuntamento de pessoas. Então, não existe um ajuntamento de uma pessoa só. Existe? Não. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, ele usa exatamente esse termo, essa assembleia, essa reunião. Então, eu só sou igreja, conforme a Bíblia diz, quando eu me reúno com outras pessoas que pensam igual eu, ou que servem a Cristo. Tá? Então, o que eu sou individualmente? Individualmente, eu sou templo. E a Bíblia é muito clara em dizer que eu sou a habitação do Espírito, o Espírito de Deus habita em mim. Quando ele fala que nosso corpo é um templo, é exatamente essa figura da estrutura física na qual as pessoas constroem e Deus vai morar lá. Assim como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus morava numa estrutura física, de fato. Primeiro, Deus morava no tabernáculo, que era o templo móvel, né? Então, para a gente contextualizar, a ideia de Deus sempre foi estar no meio do seu povo, foi sempre estar em comunhão com as suas criaturas, certo? E isso a gente vê no Jardim do Éden. Deus cria o homem, a raça humana, põe lá no jardim, e o Éden era meio que uma intersecção entre o que é material e o que é espiritual. Ou o que a gente chama de teologia de mundo metafísico. O Éden reunia tanto o céu como a terra, o físico com o espiritual. E é justamente nessa intersecção entre o que é material e o que é espiritual é que recebe o nome de Jardim do Éden. E o homem foi colocado nesse local para viver junto com Deus. Então, veja, o homem ele era material, porém também era espiritual, porque ele tinha acesso à presença de Deus. Então, quando o pecado entra nesse ambiente,
Deus ele teve que sair. Ou melhor, Deus teve que tirar o homem de lá, porque Deus é santo e Deus jamais vai permitir que o pecado esteja onde ele está, onde a presença dele se manifesta, como era no Jardim do Éden. Então, quando o pecado entrou, houve essa ruptura entre o que é material e espiritual. E a partir de então, Deus começa a colocar em prática o plano da salvação. E aí Deus ele decide novamente morar com o homem, ou habitar com o homem novamente. Só que para isso existiam algumas regras. Por quê? Por causa da santidade de Deus. Então Deus ele chama Moisés, né, e fala: olha, eu quero que você construa aí um local que eu quero morar com vocês novamente. Só que para acessar esse local, existem algumas regras. Vai exigir de vocês que vocês façam algumas coisas por causa da própria santidade de Deus. E o tabernáculo era o local onde Deus, a presença de Deus estava palpável. Só que para entrar lá, o homem ele precisava de fazer muitas coisas. Uma delas era sacrificar um animal para que o pecado do homem fosse perdoado, e só então, a partir daí, é que o homem podia entrar naquele local. Porque o pecado daquela pessoa, ela foi jogado para aquele animal que morreu. Então, a morte daquele animal tirou o pecado daquele homem temporariamente. E só aí ele podia entrar no Santo dos Santos. E aí, do tabernáculo passou para o templo. Só que aí do templo, o templo ele teve a sua utilidade até certo momento. E a partir de então, a partir da vinda de Cristo, essa morada de Deus passou a ser em quem agora? No homem. Vocês estão entendendo? Sim. Então, Deus sempre morou em um lugar. Primeiro no Jardim do Éden, depois no tabernáculo, depois no templo, e agora é aonde? É no homem. Então, o homem ele é o templo do Espírito Santo, assim como o templo era a morada de Deus no Antigo Testamento. Então, eu estou falando isso para que a gente possa entender que o homem individualmente, ele é morada de Deus. O Espírito de Deus habita nele. E reunido com outros templos do Espírito Santo, se forma a igreja. Ou seja, essa assembleia de templos do Espírito Santo recebe o nome de igreja na Bíblia. Então, individualmente, eu sou morada do Espírito. Coletivamente, eu sou igreja de Cristo. Entenderam? Certo. Ô, Hamilton, meu não dá para entrar nesse assunto de novo, não, que você vai acabar, né? Já tem aula, mas eu queria só fazer uma perguntinha. Se nós somos morada do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, como é que fica quando nós estamos fazendo o errado? Quando nós estamos nos prostituindo, pecando? Se ele está em nós, como é que fica essa situação, então? Ele sai? Ele vira as costas para não ver os nossos erros, o nosso pecado, a nossa imundícia? Essa pergunta é uma pergunta difícil. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para o nosso pastor. Mas é brincadeira, estou falando, brincando. A verdade, irmã Inês, é o seguinte: eu não acredito que o Espírito Santo se retira quando a gente faz alguma coisa errada. Mesmo porque, se o Espírito Santo fosse retirar toda vez que ele vê uma coisa errada, ele não estaria nesse mundo mais. E nem viria em nós. Esse mundo, ele está completamente mergulhado, né? Mas falando de nós especificamente, eu não acredito que ele se retira mais. Eu sei que ele vai estar sempre ali te dando um toque. Mas ele se afasta, não se afasta? Até Davi falou assim, Davi falava: não retire de mim o teu espírito, para que ele não se afastasse, para que não se retirasse dele. Ele tinha medo que o espírito se retirasse dele quando ele está fazendo sim, erro. É porque Davi, a gente não pode pegar essa fala de Davi para a gente hoje, porque a relação que Davi tinha com o Espírito Santo, não só Davi, mas todos os homens do Antigo Testamento, era diferente da relação que a gente tem hoje com ele. Tá. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era dado e era retirado. Tá bom. Por exemplo, o rei Saul, quando ele foi nomeado rei, ele recebeu o Espírito Santo. Só que em algum momento o Espírito Santo foi retirado dele, porque o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo era esporádica e em algumas pessoas. O outro exemplo, Sansão. Então, era por medida. Ele era dado e era tirado. Hoje, com
na nova aliança, é diferente essa relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passa a habitar na gente a partir do momento que a gente reconhece que somos pecadores e entramos para a igreja, para o corpo de Cristo. O Espírito Santo é que insere a gente no corpo de Cristo e a partir de então ele passa a morar em nós. Só que o Espírito Santo sabe que nós somos pecadores e que vira e mexe a gente vai pecar. Então ele não vai ficar entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Não tem esse sentido na Bíblia. Porque se ele acontecer dessa forma, ele vai cansar, porque a gente vai pecar sempre. Querendo ou não, a gente às vezes peca. Então, ele pecou, eu estou saindo. Ele não está pecando, então eu vou voltar. Mas ele pecou, eu vou sair. Não existe isso. Ele é morada em nós. E como será que fica, Milton? É curiosidade mesmo de cristão, né? E como é que será que fica quando nós estamos ali no ato do erro, né? Agora, fazendo as coisas erradas? E deixa eu concluir essa questão. O Espírito Santo, ele mora na gente, independentemente da gente ser pecador. Ele sabe que a gente é pecador. Só que existe uma outra coisa que a gente precisa considerar. A gente precisa desenvolver nós o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É esse Espírito que habita em nós, porém, esse Espírito que habita em nós, ele vai trabalhar em nós o nosso caráter, trabalhar em nosso coração, de modo que a gente possa chegar próximo ao caráter de Cristo. Então, isso é o fruto do Espírito. Então, quando a gente está vivendo, procura viver uma vida com Cristo, o Espírito ele sempre vai procurar fortalecer a gente para a gente desenvolver esse caráter de Cristo, que é a bondade, que é a benignidade, é procurar não fazer errado. Porém, tem pessoas, e às vezes a gente também, que a gente faz coisa errada, só que a gente não faz essa coisa errada totalmente inocente, porque no fundo a gente tem uma coisinha dizendo ali, isso aí tá errado, cara. Isso aí não tá certo. Tem certeza que você vai fazer isso? Às vezes a gente ouve e a gente fala, não, tá certo, eu vou fazer isso porque não tá de acordo. Às vezes a gente ouve essa voz inconsciente, vamos dizer assim, porém a gente insiste em fazer. A gente insiste em fazer. Aí, às vezes, quando a gente faz, a gente percebe, poxa vida, vem um arrependimento, ó, eu não deveria ter feito tal, eu devia ter ouvido aquela voz, que às vezes a gente fala aquela voz, acha que a gente, mas às vezes não é, às vezes é o Espírito Santo te orientando para não fazer. Mas às vezes a gente faz. E o arrependimento vem. E às vezes a gente se arrepende, ou deveria se arrepender e pedir perdão. Eu fiz, o senhor me orientou, não devia ter feito, mas eu fiz. Porém, eu me arrependi, não vou fazer mais, e procura não fazer mais. Só que existem pessoas que não, até ouvem essa voz, mas não faz de conta que não existe essa voz. E insistem em fazer a coisa errada. Essas pessoas, elas, por mais que o Espírito Santo oriente e mostre para que elas estão erradas, que elas não devem fazer, essas pessoas elas estão num nível de desobediência tão grande que não conseguem mais ouvir a Deus. Então, nessas pessoas não tem como o Espírito Santo agir, mesmo porque o Espírito Santo não vai apontar uma arma na tua cabeça e vai falar, não faça isso. Ele não vai fazer isso. Você tá entendendo? Ele tá te ajudando, tá te orientando, tá te mostrando que é errado. Agora, se cabe a gente insistir no erro ou não. Entendeu? Ah, mas eu não tenho força para vencer isso aí. Eu não tenho condição de vencer. Será que não? Será que não tem? Será que o Espírito Santo que habita em você não é capaz de te ajudar, te fortalecer nesse ponto? Cabe a eu ouvir ou não a voz. Por isso que Jesus fala assim, ó, um texto lá do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ó, a condicional, se alguém ouvir, se alguém ouvir, abrir a porta, eu vou entrar. E, lógico, o contrário é verdadeiro também. Pode ser que alguém ouça e não abra. Pode ser que alguém ouça e abra. Pode ser que alguém ouça e não abra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Espírito que habita em nós, ele vai trabalhar no nosso coração, mas de acordo com a liberdade que ele dá pra gente. Ele não vai me obrigar, ele não vai me fazer, sabe, me colocar na parede, contra a parede e falar, se você pecar, você vai morrer. Não, ele não vai fazer isso. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque que a gente já sabe. O fato de eu ignorar a voz dele sempre pode ser que eu esteja pecando contra ele.
em algum momento eu não vou mais ouvir a voz dele. Aí eu estou perdido, porque aí eu acho que é por isso que, desculpa atrapalhar, mas eu acho que é por isso que Paulo dá um alerta lá em Tessalonicenses, né? Não apagueis o espírito, já para a pessoa já ficar em alerta. Se ele diz que não apagueis, significa que por algum momento a pessoa vai deixando com que esse fogo vá se apagando na vida dele. Né? Isso, porque a gente que é responsável, de acordo com esse texto, é a gente que é responsável por manter essa chama acesa. Isso quer dizer que a gente tem uma responsabilidade em manter essa chama do Espírito acesa no nosso coração. Quando a senhora fala assim, ó, na hora do erro, será que o Espírito Santo se afasta? Eu não digo que ele se afasta, mas eu digo que ele se entristece. Ele se entristece porque ele não gostaria que isso estivesse acontecendo. Por mais que ele esteja ali, e ele está ali para ajudar a gente, foi o que Jesus disse, o outro Consolador dá essa conotação da mesma coisa que Cristo fez com os discípulos, nos momentos difíceis dos discípulos, Jesus estava ali para na hora que Pedro estivesse afundando, Jesus pega na mão dele e puxa ele para fora. Então, o mesmo sentido é esse que o Espírito Santo faz em nós, de ajudar a gente nessas dificuldades. Porém, sempre a responsabilidade de manter essa chama acesa vai ser minha. Então, pode ser que, por muito insistirem em não ouvir essa voz, na hora do erro, pode ser que eu esteja apagando esse fogo. Em algum momento, eu não vou ter mais esse fogo. Aí é o momento que eu me afastei completamente, definitivamente de Deus. Então, o Espírito não vai falar mais. Por quê? Porque ele não é ouvido. Então, aí eu estarei fazendo o quê? Pecando contra ele. Ou seja, deixei de ouvir o convencimento dele na minha vida. É ele que me convence do pecado. O que é convencer? Falar, cara, você está errado. Faz a coisa certa. Ah, tá certo, Espírito Santo. Você me convenceu. Uma vez que eu não ouço mais isso, eu não sou convencido do pecado. Então, tanto faz o que eu fiz, tanto faz se eu pecar ou não. Eu vou viver uma vida de religioso, simplesmente. Eu vou para a igreja, bato o meu cartão, dou o meu dízimo, faço a minha obrigação, porém, insisto na minha vida de pecado. Por quê? Porque eu não ouço mais o Espírito. O Espírito, o fogo dele se apagou no meu coração. E eu deixei com que isso acontecesse, por não ouvi-lo. Amém? Então eu não digo que no momento que eu estou pecando, ele se afasta, mas ele se entristece. E vai chegar um momento que aí sim, a ação dele não tem mais eficácia na minha vida. Não porque ele não tenha poder. Vou lembrar, o Espírito Santo é Deus. Mas eu vou ter sempre essa condicional. Se alguém ouvir e abrir, ele entra. Se não, não. Entendeu? Eita Deus. Interessante. Então tem a ver com a função, por exemplo, quando você falou de manter a lamparina acesa, então tem a ver com aquela função que o sacerdote tinha lá no Antigo Testamento, amigo? De manter aquela lamparina acesa? Isso. A Bíblia, ela usa muitos símbolos, muitas figuras de linguagem para fazer a gente entender as realidades do mundo espiritual. O Espírito Santo ele é sempre comparado com uma lamparina, ou com fogo, ou com óleo que é derramado, com vento. São sempre símbolos para mostrar as ações dele na nossa vida. E um desses símbolos é a questão do fogo. E a gente sabe como o fogo funciona. Se você não alimenta, o fogo apaga. Ele apaga. Se você não alimentar o fogo apaga. E extinguir o fogo do Espírito é isso, é deixar com que ele se apague na nossa vida. E a gente precisa deixar fazer com que esse fogo esteja sempre alimentado. De que forma? Primeiro ponto, ou começar ouvindo o que ele diz para a gente e procurar obedecer a voz dele. Tá? Às vezes a gente fala que não ouve a voz de Deus. E a gente vai falar muito disso quando a gente voltar no assunto dos dons espirituais. E a gente vai ver que ouvir a voz do Espírito Santo é muito mais simples do que a gente imagina. Porque a gente, infelizmente, aprendeu que ouvir a voz de Deus, ou que a voz de Deus vem de lá do céu para cá como voz de trovão. Oh, meu filho, eu estou te dizendo, eis que te digo. Não é assim. A gente aprendeu assim, mas aprendeu errado. A voz de Deus é aquela voz interior. A própria Bíblia, Paulo em Romanos, fala que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito de Deus, ele dá testemunho do nosso espírito da verdade. Então, como é que eu sei que eu sou salvo? Eu não sei que eu sei que eu sou salvo, não é porque alguém me disse que eu sou salvo. Eu sei porque eu tenho essa certeza no meu coração. Quem é que me dá essa certeza?
É o Espírito Santo que está dando testemunho no meu espírito que eu sou salvo. Então não precisa ninguém me dizer que eu sou salvo. O Espírito está me dizendo. E essa convicção, ela não vem através de uma voz audível, mas assim através de um testemunho interior. Então essa voz do Espírito Santo sempre está agindo no nosso entendimento. Então aquela voz que você ouve, ó, faça isso, ou faça aquilo. Às vezes você pensa que é você mesmo falando, mas ou você tem um grande distúrbio, né, de dupla personalidade, ou é Deus que está falando com você. Entendeu? Psicológico. Porque a nossa tendência é sempre ir para o caminho, fazer o errado. Mas em certos momentos, vem aquela voz, não faça isso. Ou você está desenvolvendo um distúrbio de dupla personalidade, o bem e o mal, dentro de você mesmo, ou é Deus que está falando com você e você não está ouvindo. Está entendendo? Então, a voz do Espírito Santo não é uma voz, eis que te digo, meu servo, eis que sou... Não é. Entendeu? Isso daí é o crentez, é a tradição, é o costume que a gente viveu sempre e aprendeu. Mas a voz de Deus, segundo a Bíblia, é mais simples. E é mais direcionável. E Deus sempre fala com a gente. E às vezes a gente é que não escuta, ou não quer escutar. Você quer ver um exemplo disso? É nas orações lá, por exemplo, no Salmo, né? Você pode ver que às vezes o salmista está orando, acho que o Salmo 32 fala muito disso. Ele está lá orando, está falando com o Senhor, e daqui a pouco ele fala para si mesmo: eu te instruirei, te ensinarei. Deus usou a própria fala do salmista para falar com ele mesmo. É interessante. Exatamente, veja só. E não é distúrbio de dupla personalidade do salmista. Entendeu? Veja só, vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar. Às vezes quando a gente está orando, aí vem na nossa mente, eu preciso orar pelo fulano, ou preciso perdoar o fulano. Eu já ia lhe perguntar isso. Filho. Isso. Aí você... olha que curioso. Você está orando, aí vem, precisa perdoar o fulano. Aí você mesmo fala, não, mas não vou perdoar não. Perdoar não, porque o ciclano fez muito mal. Aí aquela voz insiste. Não, mas ele fez mal. A carne mal. contra o espírito. Você sabe que você tem que perdoar. Aí você brigando com você mesmo. Mas eu não posso perdoar. Ele foi muito mal o que ele fez. Aí chega um momento que você, tá bom, eu vou perdoar. Eu não sei, como eu tô falando para vocês, isso não é esquizofrenia. Não é você brigando contra você mesmo. É o Espírito de Deus falando com você. E aí você é convencido, não, realmente eu tenho que perdoar. Aí você ora pela pessoa e perdoa. Entendeu? Porque se você está decidido a perdoar e vem aquela voz para você, se você está decidido a não perdoar e vem aquela voz para você perdoar, bom, você não é esquizofrênico, não é voz sua. Isso é uma treta na cabeça. Tá entendendo? É porque a gente não é ensinado Isso é difícil. A gente não é ensinado a ouvir a voz de Deus. A gente é ensinado, a gente associa as coisas de Deus com coisas extraordinárias. Aí que o pastor Luciano Subirá, ele fala muito disso. O processo, o resultado, às vezes, pode ser extraordinário. Ou seja, quando Deus fala com alguém e a gente vê que é de Deus mesmo, é extraordinário. Só que o processo é simples. Ou seja, às vezes é uma coisa que Deus falou na sua mente e você ouviu e produziu aquele resultado. Mas às vezes é uma coisa simples. E às vezes a gente fica aguardando, esperando que seja que o céu se abra, os relâmpagos apareçam e a gente ouça a voz de Deus. Não vai ser assim que vai acontecer. Embora isso possa acontecer, mas não é o processo. Entendeu? Porque se o Espírito habita em nós... Vamos olhar para Elias. Né? Se o Espírito habita em nós, o processo sempre vai ser interno, vai ser de dentro para fora. Porque ele mora dentro da gente. Meu Deus. Entendeu? Essa fase do exterior, das coisas acontecerem de forma extraordinária, no sentido exterior das coisas, isso foi no Antigo Testamento. No Novo o processo é inverso, é de dentro para fora. As coisas acontecem de dentro para fora. Então a transformação precisa ser de dentro para fora. A voz é de dentro para fora. Então o Espírito, ele habita em nós. Nós somos templos nesse sentido. Deus mora dentro da nossa estrutura. E se ele mora lá, ele vai procurar sempre orientar a gente. Aí vai caber da gente ouvir. Amém? Amém. Amém. Amém, meu irmão. Glórias a Deus. Amém? É que nem, Amém, só voltando a falar essa questão do medo aí. Amém, Milton.
Amém. Eu tava Eu vou pensar, amém. Abre a porta, gente. Eu só ouvi, não. Estou ouvindo abrir a porta. Perdão traz cura. Eu falei traz, viu, Dani? Eu falei de perdão, mas foi só um exemplo, tá? Eu não, foi um exemplo só, eu não sei, tá? Fala, pastor Sérgio. Fala, pastor do medo, antes. A gente perdoa, a gente só não esquece, né? Porque a gente não tem amnésia. Mas o esquecimento não pode trazer dor, senão não tem perdão. Não traz dor, não. A gente não então esquece tá que eu não tenho amnésia, entendeu? Não, eu sei. E Deus nunca vai agir na gente através da amnésia. Só que o perdão só é verdadeiro quando aquela lembrança daquilo não traz dor. Aí Exato. Nem raiva, nem angústia, nem mágoa, nem vontade de comprar de vingança, nada disso. Né? Nem vontade de comprar um revólver e dar na pessoa. Não. Se encontrar, não vai dar porrada. E a gente deve lembrar, assim, ó. A gente deve lembrar que a gente deve lançar em Cristo todas as nossas ansiedades. Toda e qualquer dificuldade a gente lança para Cristo. E outra coisa, a gente, como igreja de Cristo, o Pai nunca vai ser meu, o Pai sempre vai ser nosso. A oração que Jesus ensina a gente a fazer é Pai meu que está no céu? Não é. Não. Olha o sentido de igreja aí. É Pai nosso que está no céu. No céu. O Pai é sempre nosso. E o que eu quero dizer com a oração do Pai Nosso é que esse Pai Nosso, ele condicionou o perdão dele ao nosso perdão. A gente não perdoar, a gente não é perdoado. Essa é uma regra simples da Bíblia. Essa é uma regra simples da Bíblia. E Jesus disse outra vez, uma outra parábola, de um servo que devia pouco e um servo que devia muito. O que devia muito foi perdoado pelo Senhor. O que devia pouco não quis perdoar. Então quer dizer que Deus ele é capaz de morrer por nós na cruz para perdoar o nosso pecado e a gente não é capaz de perdoar alguém que fez uma coisa muito menor, porque nada vai ser do tamanho do que Deus fez por nós. Só para a gente pensar, entendeu? Porque se propôs a viver o evangelho verdadeiro de Cristo, então essa é a verdade. Cabe a gente engolir que dói e aceitar que dói menos. O evangelho é isso. Entendeu? Não é fácil. Tem gente que fala que é fácil, mas não é. O evangelho é isso. É um exercício diário de pegar a cruz e levar. E isso é ser cristão. Agora, se você quer ser gospel evangélico, pode viver de qualquer jeito. Você, né, se as pessoas quiserem viver assim, pode viver de qualquer jeito. Simpatizante do evangelho, né? Isso. Quer ser um prosélito, quer ser um participante, pode ser. Mas se quiser viver mesmo, o negócio é mais difícil, o caminho é mais estreito, como diz os crentes, né? A porta é mais estreita. Mas posso deixar uma pergunta? Espírito Santo para nos ajudar. Pastor Sérgio queria falar e depois que ele falar, você pergunta dentro. Fala, pastor. Desculpa. Não, imagina. Não, só para finalizar essa questão que a gente tocou no assunto aí do medo, né? Eu mesmo, quando saio para trabalhar, a gente sai do carro, vai para um cliente ou outro, e eu vou sempre ali orando, né? E no meio da oração, sempre vem um versículo, vem uma frase, e uma frase que tem sempre me tocado é aquela que o Senhor disse por meio de Jeremias, que é assim, né? O Senhor é comigo como um poderoso guerreiro. Então, é dessa forma que você falando com Deus, você orando, Deus vem, fala com você e ministra ao seu coração de dentro para fora para você vencer essas adversidades aí, inclusive medo, dessas coisas todas aí, entendeu? Era só isso mesmo. A gente, pastor Sérgio, a gente é ser humano, está sujeito a todas as coisas, mas a gente deve lembrar que existe um Deus que está conosco, que mora na gente, e ele prometeu para a gente que, independentemente da circunstância, do momento, se é um momento bom, se é um momento ruim, ele estará conosco para nos ajudar e nos consolar. Tá? Então, toda a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a gente lança para ele. Fala, Senhor, me ajuda, o senhor sabe, a situação no mundo está difícil, eu não gostaria que a maldade entrasse no meu lar, eu não gostaria nada disso. Mas se acontecer, porque pode ser que aconteça,
o Senhor me ajude a superar em Ti tudo isso. Amém. Só Ele pode nos consolar quando a calamidade vem. Entendeu? Por mais que a gente não queira que a calamidade aconteça, a gente está sujeito. E quando isso acontecer, que Ele possa nos ajudar e nos fortalecer a enfrentar esse momento. Entendeu? Ai, Deus. Nele. Que nele a gente possa superar. Por mais difícil, Amém. por mais doloroso que seja. É só Ele que pode dar esse alívio. Tá? E, infelizmente, a gente não está isento disso. Não está isento de nada. De nada. De nada. Tá? Essa semana mesmo, a Marlene sabe disso, uma conhecida nossa faleceu de câncer. Serva do Senhor. Faleceu de câncer. Entendeu? Aí a gente pergunta, que seria o tema da nossa aula. Vocês conseguem ver o slide aí? Estou vendo. Então, Porque vocês sofremos. quando essas coisas acontecem, a gente vem a pergunta, né? Por quê, né? E a questão é que todo mundo está sujeito a isso. Mas a gente deve sempre lembrar que Deus, ele providenciou para a gente aquilo que a gente mais precisava. O que a gente mais necessitava, Deus nos deu. Deus nos deu. Através de Jesus Cristo. Amém? Aí, a gente deve falar como o apóstolo Paulo. Para mim, depois disso, depois desse presente que Deus nos deu, o que vier é lucro. Tá? Eu não quero dizer que com isso a gente deva ser um profeta do caos, da calamidade. Não. Mas a gente precisa estar consciente. Você acostumar, né? A gente precisa estar consciente de que certas coisas não tem como a gente fugir, não tem como a gente escapar. Mas em Deus a gente consegue a força necessária para a gente superar qualquer obstáculo, por mais alto que ele seja. Amém ou não, igreja? Amém, meu irmão. Amém. Deixa para a próxima aula. Tá. Esse seria aqui o assunto que a gente ia falar hoje. A gente falou, de certa forma, indiretamente dele. A gente não entrou no slide, mas indiretamente a gente falou desse assunto. Tá? Mas a gente fala disso numa outra oportunidade. Quando a gente voltar às aulas presenciais, eu pretendo retomar o assunto dos dons lá, né? Isso. Então, a gente precisa ver como é que vai estar a frequência das pessoas. Mas na próxima aula, como vai ser um teste, eu não vou ainda voltar no assunto dos dons, tá? Mas a gente pode falar desse assunto aqui, tá? Entrar na aula mesmo, nos slides, nos temas que eu separei, tá? Porque é bem interessante e só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar. Ai, Jesus. Nossa. Tá? Isso aí Aquela visão, olha que triste. uma foto triste demais. Tá? Demais, Então, demais. É isso que a gente vai falar, tá? Deixa para a próxima aula, então. E... Ô, Milton, mas eu preciso assistir, mas só online, né, Milton? Eu não tenho como ir. Tá, a gente essa semana vai tentar fazer com que a senhora assista essa aula. Tá bom? Tá bom, filho. Joga na mão Desculpa da aí as perguntas, viu? Não, mas então já está confirmado que vai ser presencial? Então, a maioria do grupo aqui já deu ok, tá? Eu espero que vocês, durante a semana aí, conversem com outras pessoas e falem, né? E, se possível, quem for participar do culto, deixe o nome aqui até o final da semana para a gente poder passar para o pastor. Ó, tantas pessoas da escola bíblica vão participar da escola bíblica e posteriormente do culto, né? Que eu acredito que já vão ficar no culto, para a gente ter uma noção de quantas pessoas vão. E aí vai ser importante vocês falarem para outras pessoas, né? Que vocês conheçam que não está aqui na aula hoje. Ó, a gente vai ter aula presencial domingo. Quer participar? Desde que não seja do grupo de risco, né? Se puder, dê o nome, na medida do possível, coloque o nome e eu vou passar para o pastor. E a gente, domingo que vem, começa a fazer aula presencial. Tá? Mas eu vou precisar da ajuda de vocês aí em divulgar e falar para outras pessoas. E falando comigo lá no grupo. A gente vai se falando no grupo. Ó, tantas pessoas vão participar. Quem vai participar? Entenderam ou não? Amém. Entendi. Tá? Mas a ideia é que comece no próximo domingo. No mesmo horário de sempre, entre 8h30, a gente pega o café lá na porta. Eu vou falar com o Jacinto, se ele for participar, lógico.
A gente deixar o café lá na porta, cada um pega o seu e vai para sua cadeira. E aí a gente faz a nossa aula. Joia. Combinado. Amém Tem ou que não, só igreja? adiantar com o Fábio como que a gente pode fazer para dar aula. Amém. Online, para repassar. Isso. Aí eu vou conversar com o Fábio essa semana, como é que a gente pode fazer para gravar, ou se não conseguir transmitir, a gente grava, depois eu disponibilizo, tá bom? Vem cá. E aí a gente vai continuando. Olha quem acordou aqui pelo barulho. Oi, Laninha. Bom dia, meu bem. Acordou. Vamos orar então para a gente ir pro culto? Amém, vamos orar. Ora então, pastor Sérgio. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã aqui, onde aprendemos um pouco mais acerca da sua palavra, nessa conversa, nesse diálogo que a gente teve, em meio a perguntas, em meio a respostas. Eu, pelo menos, fui muito edificado. Eu Tenho também, certeza que os Senhor. irmãos também. Eu também. Cremos que entramos aí em um assunto que dará continuidade. Peço que o Senhor continue abençoando os meus irmãos durante a live ali, no culto, durante a semana. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando ânimo. E que o Senhor seja conosco como um poderoso guerreiro. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, tá, irmãos? Depois eu vou ver como é que ficou a gravação dessa live e fazer as edições que tem que fazer. Depois eu disponibilizo para vocês, para quem quiser. Bom? Ô, Hamilton, Sim, você vai pôr lá no grupo, não é isso? Da EBD, Isso, a gravação? Eu lanço... Aí pode... Sim, pois não. Então me põe de volta lá. Lembra que eu te falei quando eu fosse começar as aulas, eu queria que voltar? Lembra? Sim. Ok. Põe de volta. Eu prometo ter mais calma. Qual um monte de besteira que tem. Olha o fruto. Cuidado com a promessa, mano. Não, mas às vezes, irmã, às vezes é isso mesmo. Por isso que é importante conviver em comunidade ou em igreja. Por isso que é importante a igreja. Porque é assim que a gente desenvolve o caráter de Deus em nós. Porque se a gente amar só quem ama a gente... Não, né? Se a gente ama só quem ama a gente não passa de um mero fariseu hipócrita. Foi o que Jesus falou. Porque amar quem te ama, o ímpio faz isso. Jesus falou isso literalmente. Não, mas eu amo todo mundo, eu não tenho paciência. Não. Eu tô dando um exemplo. Suportar uns aos outros em amor. O amor ela tá buscando o gominho da paciência. Eu tô falando isso. Sabe. Congregar em igreja nos dá essa possibilidade de exercitar isso, porque são pessoas diferentes, às vezes a gente tem que ter paciência com algumas pessoas, às vezes tem pessoas que tiram a gente do sério, mas viver em igreja é isso, pessoas diferentes tentando conviver no mesmo ambiente, isso é igreja. Então é muito fácil viver isolado, porque eu não preciso me envolver com ninguém. Mas se você verdade, viu? Meu tempo é muito bom. Se quer ser igreja, a igreja é pessoas diferentes, e aí a gente tem que suportar uns aos outros, é isso que a Bíblia orienta. Tá bom. Ser desigrejado é fácil. Eu vou tentar. Difícil é ser igreja. E a gente eu vou tentar, tchau. Não, a gente vai tentar e vamos conseguir, porque o Espírito Santo habita em nós. Vamos lembrar disso. Amém, Hamilton. Amém. Deus abençoe. Então, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo. Amém. E tamo junto, ó. Amém. 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 Deus abençoe. Amém.